No vídeo anterior, quando falamos da divisão, nós comentamos sobre dois conceitos interessantes de trazermos novamente para esse vídeo. O primeiro deles é que a divisão tem uma ideia de distribuição. E o segundo é que na matemática, quando nós estamos falando de divisão, nós sempre estamos falando de uma divisão em partes iguais. Esse é sempre o interesse, dividir em partes iguais. Então, se unirmos essas duas ideias, nós podemos pensar na divisão como uma distribuição em partes iguais. Com isso em mente, vamos pensar num exemplo. Imagine que a gente tenha uma folha de papel a ser dividida para duas pessoas. O que provavelmente nós faríamos para que a gente conseguisse realizar essa divisão, essa distribuição, de maneira igualitária? Muito provavelmente o primeiro pensamento que se vem na cabeça é pegar essa folha, cortar ela ao meio e entregar metade da folha de cada. E isso está corretíssimo, como ilustra a imagem, nós cortaríamos ao meio e então uma pessoa receberia a parte verde, uma pessoa receberia a parte branca. Perfeito! Nós temos uma representação dessa quantidade de folha que cada pessoa recebeu. Ela é chamada de representação fracionária. E nessa situação, em específico, nós representaríamos essa metade da folha da seguinte maneira. Nós indicaríamos o número 2 embaixo, indicando em quantos pedaços, em quantas partes nós fracionamos essa folha, nós dividimos essa folha, essa unidade. E o número 1 em cima, que indica quantos desses pedaços, quantas dessas partes da folha cada pessoa receberia, para que essa divisão fosse realizada de maneira igualitária. Perfeito! Nós temos então 1/2, que representa metade da folha. Porém, a gente podia escolher dividir essa folha em 4 pedaços, ao invés de 2. E aí, dividindo essa folha em 4 pedaços, agora a gente não teria mais o número 1 em cima. Porque quando nós dividimos essa folha em 4 pedaços, para que cada um continue recebendo essa metade da folha, cada um teria que receber 2, como indica na imagem também. Mas perceba, em ambas as situações, as pessoas receberam exatamente metade da folha. E o que mudou? Mudou a quantidade de pedaços, a quantidade de partes em que nós decidimos fracionar a folha em cada momento. No primeiro, cada um só recebeu um pedaço, justamente porque a gente só dividiu a folha em 2. Agora, no segundo, o número 2 que está em cima, ele está completamente relacionado ao número 4 que está embaixo. Porque dessa vez, nós decidimos dividir a folha em 4, e então, para que cada um continue recebendo metade, nós precisamos que cada um receba 2. Assim como, se nós escolhermos dividir a folha em 6, então, para que cada pessoa continue recebendo metade dessa folha, nós teríamos que cada um receberia 3 desses pedacinhos. 3 desses cestos. E aí nós teríamos a fração 3 sextos, que também representa a mesma metade que 1/2 representava, que 2/4 representava, e agora é 3 sextos. E a gente pode seguir fazendo isso. A gente pode agora dividir ela em 8. E então, cada pessoa receberia 4 pedacinhos, que também vão representar a mesma metade que todas as outras frações anteriores representavam. Assim como a gente pode escolher dividir ela em 10, e então cada um receberia 5 pedacinhos. E perceba, em todas as imagens, em todos os momentos, todas elas tem uma pessoa recebendo a parte verde e uma pessoa recebendo a parte branca. E ambas as pessoas estão recebendo metade da folha. Só que o que mudou? Mudou a quantidade de vezes em que nós escolhemos fracionar essa folha, a quantidade de pedaços em que nós escolhemos particionar ela. E isso que é o interessante da representação fracionária. Na representação fracionária, nós podemos escolher essa quantidade de pedaços em que a gente quer particionar, fracionar a unidade, como a gente quiser, como a gente bem entender,
como nos for mais conveniente no momento. E é claro, o número de cima, em que seria a quantidade de pedaços, de frações, de partes dessa folha, dessa unidade que cada um receberia, ele depende sempre completamente do número de baixo, que foi o número que nós escolhemos, que nós optamos por fracionar, particionar a nossa folha, a nossa unidade. Nós vimos então a representação fracionária para essa metade ali na uma folha dividida para duas pessoas, pensando nesse 1/2. Mas agora aqui no GPAM, a partir desse vídeo e nos próximos, nós vamos ver uma outra forma de representar essa mesma metade, que é a representação decimal. O número representado dessa forma decimal, ele é conhecido geralmente por números com vírgula ou os números decimais. É com eles que nós vamos trabalhar a partir de agora. Ali na representação fracionária, a Júlia nos mostrou que nós podemos dividir essa uma unidade em quantas partes nós quisermos, certo? Porém agora, pensando na representação decimal, ela tem algumas regras porque segue um sistema numérico que também é decimal. O sistema numérico decimal, ele nos obriga a agrupar e desagrupar os números de 10 em 10. O que isso significa? Por exemplo, se nós temos 10 unidades, essas 10 unidades precisam ser reagrupadas em uma dezena. Se nós tivermos 10 dezenas, essas 10 dezenas precisam se reagrupar em uma centena, 10 centenas em uma unidade de milhar e assim por diante. Lá na representação fracionária, nós podíamos dividir aquela uma folha para duas pessoas, dividir aquela uma unidade em duas partes. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo que nós vimos lá na representação fracionária e vamos trazer para o método da chave. Vamos operar dessa forma agora. Vamos registrar, então, que nós temos 1 para ser dividido por 2. Há uma folha de papel para ser dividida para as duas pessoas. Essa uma folha, ela não vai ser dividida inteiramente para as duas pessoas. Então, ali no nosso resultado, nós precisamos registrar que nenhuma unidade inteira de folha foi dividida para as duas pessoas. Então, vamos registrar o 0 ali abaixo do nosso 2, da nossa chave. Ok, mas eu ainda tenho folha para ser dividida, para ser distribuída. Lá na representação fracionária, nós poderíamos pegar essa uma unidade e dividi-la em duas partes, já que eu preciso dividi-la para duas pessoas. Porém, agora nós estamos pensando no sistema numérico decimal. Lembra que ele agrupa de 10 em 10. Da mesma forma que ele agrupa de 10 em 10, eu também preciso particionar essa minha unidade em 10 partes. O sistema decimal que agrupa as unidades em uma dezena, 10 dezenas em uma centena, 10 centenas em uma unidade de milhar, também agrupa as partes da unidade. Como assim? Por exemplo, se nós temos 10 milésimos, esses 10 milésimos precisam se reagrupar em 1 centésimo. Se eu tenho 10 centésimos, eles precisam ser reagrupados em 1 décimo, e 10 décimos formam uma unidade. Então, o sistema também agrupa as partes da unidade. Voltando para a nossa operação, aquela uma unidade, nós vamos precisar particionar ela em 10 partes. Então, vamos anotar abaixo do 1, que agora nós temos 10. Só que esse 10 não significa uma dezena, porque nós tínhamos uma unidade e precisamos particioná-la. Então, esses 10 significam 10 décimos. São 10 décimas partes que nós vamos dividir pelas duas pessoas agora. Para indicar no nosso resultado que a partir de agora nós estamos trabalhando com partes da unidade, eu preciso registrar, representar de alguma forma lá no meu resultado que esse processo está acontecendo. Então, nós vamos adicionar uma vírgula ao lado do 0 para informar que a partir de agora nós estamos dividindo partes da unidade. Esses 10 décimos eu consigo dividir para 2 e nos resulta em 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 décimos menos 10 décimos igual a 0. Olhando lá para o nosso resultado, nós temos uma outra representação para aquela mesma metade que nós vimos lá na representação fracionária. Esse 0,5 também significa a metade de uma unidade. Ou seja, se nós pensarmos na folha de papel, cada uma das duas pessoas recebeu 0,5 da folha, ou seja, metade de uma folha para cada uma das duas pessoas. Agora nós veremos um outro exemplo. Nós temos 7 para dividir por 4. Pensando na lógica de distribuição da divisão, eu sei que eu vou conseguir distribuir 4
para 7 pelo menos uma vez. Então, vamos anotar que 7 dividido por 4 nos resulta em 1, primeiramente. Eu vou ter distribuído 4, então vamos anotar o 4 embaixo do 7. Só que ainda vão me sobrar 3 unidades para serem divididas por 4. 3 é menor do que 4, então agora nós vamos precisar particionar essas 3 unidades. Lembrando, estamos utilizando um sistema numérico que é decimal, então vamos precisar particionar as 3 unidades em 10. Cada uma das 3 unidades particionada em 10 nos resulta em 30. E 30 o quê? 30 décimos, porque nós não estamos mais trabalhando com unidades inteiras. Estamos trabalhando com partes da unidade agora. Mas eu preciso indicar lá no resultado que a partir de agora estamos dividindo partes da unidade. Então, vamos adicionar uma vírgula ao lado do 1, lá no nosso resultado, e dividir 30 por 4. 30 dividido por 4 dá 7, só que ainda vão me sobrar 2 décimos para serem divididos, pois eu consegui distribuir somente 28. 2 é menor do que 4, então nós vamos precisar particionar esses 2 décimos em 10. Particionando os 2 décimos em 10, nós vamos ter agora 20 centésimas partes da unidade. 20 dividido por 4 nos resulta em 5, anotamos o 5 no nosso resultado. 5 vezes 4 é 20, 20 menos 20, nós finalizamos a nossa operação. Olhando lá para o nosso resultado, nós temos 1,75. E o que isso significa? Que nós temos uma unidade, a vírgula nos indicando que para a sua direita nós teremos pedaços de unidade, partes de unidade, 7 décimos e 5 centésimos, ou 75 centésimos. Esses números com vírgula que nós vimos aqui, então, surgem dessa necessidade de nós dividirmos essa unidade em 10 partes por conta do nosso sistema ser decimal. Diferentemente da representação fracionária, que a gente pode dividir essa unidade em quantas partes nós desejarmos. Vamos analisar alguns números em sua representação decimal? Vamos pegar o 0,5. 0,5 representava metade da folha, metade da unidade. Portanto, ele não representa nenhuma unidade inteira. Por isso, 0 à esquerda da vírgula. A vírgula é que faz essa separação entre o que é unidade e agrupamento da unidade, como, por exemplo, a dezena, a centena e o milhar, e do que é fracionamento, do que é partição da unidade. E temos o 5 ali, representando que temos 5 décimos. Vamos lembrar de uma coisa interessante? Lembra que uma unidade são 10 décimos agrupados? Então, 1 décimo são 10 centésimos agrupados. Assim, poderíamos escrever o 0,5 como 0,50. 50 o quê? 50 centésimos. Da mesma forma, 1 centésimo são 10 milésimos agrupados. E como existem 10 centésimos e 1 décimo, podemos dizer que 1 décimo são 100 milésimos agrupados. E poderíamos escrever o 0,5 como 0,500 milésimos. E podemos ir fazendo isso, adicionando zero no final dessa maneira. O 0,5 décimos é igual a 0,50 centésimos, que é igual a 0,500 milésimos e assim por diante. Sempre adicionando zero, e é só com zero. A gente não pode dizer que o 0,11 é igual a 0,1. Não podemos dizer que o 0,1 é igual a 0,11. Mas podemos dizer que o 0,1 é igual a 0,10, porque estão agrupados os centésimos, os milésimos e assim por diante estão agrupados de 10 em 10. E aí fazendo isso, né, adicionando esse 0, 0,5 ou 0,50 ou 0,500, se referem à mesma quantidade. São apenas formas diferentes de representar, na representação decimal, o mesmo número. Porém, cada um ressalta um particionamento da unidade diferente. Isso também ocorre
para todos os outros números, inclusive aqueles que não têm fracionamentos na unidade, ou seja, só tem unidades inteiras, que não tem fracionamento da unidade, somente unidades inteiras, completas, sem parte da unidade. Por exemplo, 2 podemos escrever como 2,0, 2,00, 2,000, e estaremos falando sempre da mesma quantidade. Mas a vírgula não era para separar o que era a unidade inteira e seu agrupamento do que é particionamento da unidade? Ali no 2 ela não está separando nada. Se você parar para pensar assim. Ela está cumprindo o seu papel ali, fazendo essa separação, só que não tem partições da unidade, por isso botamos 2,0, botamos o 0 no final. Até agora falamos bastante de vírgula, mas se você observar em algumas calculadoras, ela não está presente. No seu lugar encontramos o ponto. Isso ocorre porque alguns países adotam o ponto como separador decimal, mas ele faz o mesmo papel da vírgula. Assim, 2,5 é o mesmo que 2,5 e 1,75 é o mesmo que 1,75. Outra diferença que pode existir é o separador no milhar. Aqui no Brasil, utilizamos o ponto. Em alguns lugares do mundo, utiliza-se a vírgula. Assim, o número 1000,7, no Brasil a gente representa assim, em outros países assim.